dia a todos. Estamos muito felizes por vocês poderem acompanhar conosco a cerimônia do Sutra do Buda da Medicina. Desejamos que todos estejam bem, felizes e seguros. Hoje vamos contar mais uma das histórias maravilhosas sobre a perfeição da sabedoria, do venerável Nagarjuna. Já que hoje é Dia das Mães, a palestra de hoje é dedicada em homenagem a todas as mães desse mundo. Vocês que se dedicam a criar os filhos, cuidar da casa, trabalhar, etc. Quantas atividades e quanta energia para fazer tudo isso. Admiramos vocês. E aproveitando essa ocasião especial, a palestra será sobre essa qualidade. A história de hoje é sobre Paramita da diligência. Nesse mundo, as pessoas têm desejo de prosperar em seus empreendimentos, quaisquer que sejam. Então, precisam estudar, investir tempo e recursos e utilizar esforço correto. Na prática do caminho, é dessa mesma forma. Se queremos nos liberar do sofrimento, do ciclo de nascimento e morte, temos que estudar, praticar, ter visão correta e também esforço correto. O esforço correto é como um navio que nos levará à outra margem do ciclo de nascimento e morte. A proclamação do Buda sobre o poder da diligência. Naquela época, Buda já estava bem velho. Então era Ananda quem ajudava a transmitir os ensinamentos aos monges e discípulos laicos. Em certa ocasião, Ananda estava discursando sobre os 7 fatores da iluminação. E os 7 fatores da iluminação são atenção plena, investigação nos fenômenos, esforço, alegria, tranquilidade, concentração e equanimidade. E naquela ocasião, Ananda estava discursando sobre o fator da energia ou esforço, o fator da iluminação. E o Buda estava próximo, deitado em meditação, e perguntou a Ananda: você está explicando o fator energia ou esforço da iluminação? Ananda respondeu: eu estou explicando o fator esforço da iluminação. O Buda perguntou uma segunda vez a Ananda: você está explicando o fator esforço da iluminação? Ananda respondeu: eu estou explicando o fator esforço da iluminação. E o Buda perguntou uma terceira vez a Ananda: você está explicando o fator esforço da iluminação? E Ananda respondeu pela terceira vez: eu estou explicando o fator esforço da iluminação. E então o Buda levantou-se de onde estava e dirigiu-se a Ananda e aos monges, dizendo: se uma pessoa é capaz de ter em alta estima e satisfazer-se em cultivar a diligência ou esforço, não há esforço no qual ela não será triunfante. Ela terá sucesso em alcançar o caminho de Buda e, ao final, seus esforços não terão sido em vão. Baseado em todo tipo de causas e condições como essas, uma pessoa contempla os benefícios da diligência e prospera em fazê-los aumentar. E diligência desse tipo foi referida pelo Buda às vezes como sendo desejo ou chanda em Pali,
às vezes como sendo energia ou esforço, virya em Pali, e às vezes como sendo vigilância ou apramada em Pali. Isso pode ser exemplificado pelo caso do homem que estava prestes a viajar para longe. Ao começo, quando ele tem a vontade de partir, isso se refere ao desejo. Quando, tendo começado sua jornada, ele não para, isso constitui esforço. E quando ele é capaz de exortar-se para não permitir que seus esforços de sua jornada sejam adiados, isso constitui vigilância. A partir disso, uma pessoa pode saber que o desejo gera o esforço. Por causa do esforço ter surgido, uma pessoa se mantém vigilante. E por estar vigilante, uma pessoa é capaz de levar adiante todos os dharmas, incluindo o caminho à liberação. Então, aqui no templo, nós temos um protetor canino, e o nome dele é exatamente a palavra virya, que em Pali significa esforço, energia ou diligência. E realmente é um cachorro que tem muita energia, e sempre que nós estamos com ele, nós lembramos dessa qualidade e lembramos de utilizar essa qualidade para a nossa prática. E continuando com a história, além disso, o Bodhisattva que deseja alcançar a liberação do nascimento, velhice, doença e morte, enquanto também deseja guiar todos os seres à liberação, deveria constantemente ser diligente e deveria ter persistência em sua vigilância. Esse Bodhisattva deveria ser como o homem que foi capaz de carregar uma tigela cheia de óleo no meio da multidão sem derramar nenhuma gota. E essa história diz o seguinte: numa época passada, há muito tempo, havia um prisioneiro que estava sentenciado à morte. Naquele momento, o rei ouvira ensinamentos do iluminado. Ele ouviu dizer que uma pessoa poderia se concentrar a tal ponto que ela se liberaria de todo o sofrimento. Duvidando desse ensinamento e querendo colocá-lo à prova, o rei propôs ao preso que, se ele fosse capaz de demonstrar tamanha concentração, que ele seria liberado da sentença e se tornaria um homem livre. O preso, já que não tinha muita escolha, aceitou e disse que ele poderia carregar uma tigela cheia de óleo e caminhar pela cidade inteira até voltar ao palácio sem derrubar nem uma gota sequer. E assim foi feito. Os guardas foram acompanhando-o e tinham ordens para matá-lo no momento em que uma só gota fosse derrubada. Após uma volta completa pela cidade e chegando ao palácio com todo o óleo dentro da tigela, o rei retirou sua sentença e o liberou. Por esse homem ter sido capaz de manifestar seu esforço e vigilância, ele ganhou grande fama, benefícios e ainda foi liberado da sentença de morte. Isso também é como quando se está viajando por uma estrada extremamente íngreme e difícil. Se uma pessoa utiliza cordas suspensas ou monta um bode montanhês, em qualquer caminho difícil como esses, é devido ao esforço e vigilância que uma pessoa é bem-sucedida em preservar sua segurança física enquanto é capaz de receber fama e benefícios nessa mesma vida. A diligência empregada em buscar o caminho é essa mesma. Se uma pessoa é esforçada e vigilante, ela recebe tudo aquilo que busca. Então, há mais uma pequena história sobre a diligência. Essa história se chama "O monge preguiçoso descobre o valor da diligência".
E mais uma vez, tal como a água é capaz de cortar através de um grande pedregulho, assim também é com a mente vigilante. Se uma pessoa se empenha no cultivo focado dos meios hábeis que ela constantemente leva adiante e deles não desiste, então ela estará apta a esmagar a montanha dos grilhões e aflições. Além disso, o Bodhisattva se empenha em 3 tipos de análises. Primeiro, se eu não fizer isso, então eu não receberei a recompensa resultante. Segundo, se eu não fizer isso a mim mesmo, então isso não virá de outro alguém. E terceiro, se eu realizar isso, então isto nunca será perdido. Quando alguém contempla dessa maneira, então ele certamente se tornará diligente e, em consideração ao caminho de Buda, deve cultivar diligentemente, deve se manter focado e atento aos detalhes, e deve evitar cair na negligência. E a história do monge preguiçoso que descobre o valor da diligência é a seguinte. Isso é exemplificado pelo caso de um monge que vivia sozinho e sentava-se para meditar na floresta. E certo dia se tornou preguiçoso e caiu no sono. Nessa floresta havia um espírito que era discípulo de Buda. Esse espírito entrou no esqueleto de um cadáver e foi até o monge cantando e dançando e disse esse verso: Pequeno monge na floresta, por que tornastes tão preguiçoso e negligente? Se venho à luz do dia, não me temes, virei à noite assim novamente. Esse monge acordou, ficou chocado e amedrontado e rapidamente retomou sua meditação sentada e seguiu com sua contemplação interna. Ao entardecer, ele pegou no sono novamente. Então esse espírito se manifestou novamente, dessa vez com 10 cabeças, cada uma cuspindo fogo pela boca, com presas como espadas e olhos vermelhos como as chamas. Ele agiu severamente e então agarrou o pequeno monge, dizendo: Você não deve ser preguiçoso nesse lugar. Por que você está agindo assim? O monge ficou completamente aterrorizado e imediatamente voltou a praticar a contemplação. Ele se tornou focado e preciso na atenção plena no Dharma e, consequentemente, alcançou o caminho de Arahant. Concluindo a discussão sobre a natureza e aspectos da diligência. Isso é o que significa forçar a si mesmo a ser diligente. Através do poder de ser vigilante, a pessoa é capaz de receber os frutos do caminho. Ademais, nessa prática da diligência, a pessoa não estima o próprio corpo, mas ao invés disso, estima a retribuição resultante. A pessoa é constantemente diligente e esforçada nas 4 posturas físicas: sentada, deitada, andando ou parada em pé. A pessoa preferiria perder seu próprio corpo a diminuir a qualidade do seu karma associado à prática. Isso é análogo a quando um incêndio está fora de controle e alguém joga um vaso cheio de água no fogo. A pessoa apenas tem na mente a ideia de apagar o fogo, e então deixa de estimar pelo vaso. Esse princípio também é exemplificado no verso falado por um religioso instruindo seu discípulo. A mente que é resoluta experiencia deleite. É exatamente como quando se colhe grandes retribuições, ou quando algo desejado é finalmente recebido. É assim que alguém realiza que esse método é o mais admirável. Focando em todos os tipos de razões como essas, uma pessoa contempla os benefícios da diligência e desse modo é capaz de fazer aumentar e aprimorar a própria diligência. Então,
Com essa história, aprendemos sobre Paramita da diligência. Diligência também é conhecida como esforço correto, um dos 8 nobres caminhos para seguirmos nossa prática espiritual. Vamos aprender com essa história e desenvolver e aumentar nossa diligência para que possamos ser como os personagens das histórias, que desenvolveram a diligência e receberam grandes benefícios devido à diligência na prática.